Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sextou, né? Acabou-se o carnaval, mas as aulas continuam, né? Aliás, elas estão só começando. E hoje nós vamos falar sobre os conteúdos introdutórios de produção textual, mais conhecida como redação, né? A disciplina de redação. Vamos lá. Em redação, nos primeiros anos aí, né, do ensino médio, a gente estuda o que é um texto, primeiramente. A gente estudar produção textual, né, que redação também é um nome que a gente usa mais para facilitar para vocês entenderem, mas que não é muito utilizado hoje em dia. Em redação, em produção textual, a gente estuda o que é o texto, a definição de texto. Para Antunes, é o que de fato foi dito, aliás, é dito ou escrito numa dada situação de interação, acerca de algum objeto com alguma finalidade particular. Essa finalidade pode ser perguntar, informar, avisar, divertir, explicar. Então, tudo que a gente enuncia, né, de forma escrita ou de forma oralizada, né? Através de imagens, de gestos, tudo isso é texto. Aqui ela está restringida a autora apenas a textos escritos e orais, mas nós temos também os textos que são considerados não verbais, que são as imagens. Nós temos a multimodalidade de textos, certo? Um gesto, uma cara feia aqui, eu posso dizer também que é um texto não verbal, certo? E aí, independente de sua dimensão, pois um texto é definido por sua orientação temática, então todo texto ele tem um tema, um assunto, certo? Fala de alguma coisa, ok? E uma função comunicativa, certo? Todo texto ele tem que ter uma função, ele não está ali aleatoriamente. Bufo se fez o texto, né? Não é assim, tem que ter um propósito, ok? E aí não depende do seu tamanho. Vamos ver aqui um exemplo. Que é um texto, né? Vejam aqui essa placa, gente. Isso aqui é um texto? Eu lembro muito das vezes quando a gente está na escola, né, lá na lousa, escrevendo, copiando as questões para vocês fazerem, sei lá, uma prova, uma atividade qualquer, e aí as questões são muito grandes, aí vocês dizem assim, a régua, professor, e é um texto? Sim, é um texto, certo? Porque os textos, gente, eles não dependem da dimensão, como a Antunes falou aqui, certo? Um texto pode ser formado de uma única palavra ou de várias palavras, independe, não tem Antigamente era que achava que um texto tem que ser a partir de 10 palavras. Não, não é assim. Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma placa, né, e tem somente duas palavras, silêncio e tem abaixo hospital. Isso aqui é um texto? Sim, por que é um texto? Nós vemos que está aqui numa situação de comunicação, né? Está aqui perto de um hospital, tem aqui a palavra hospital logo abaixo, com um símbolozinho de emergência, né? De saúde. Nós temos aqui também o símbolo, né, com a buzina e o cortada, né, quer dizer que não é para buzinar, certo? Então, nós temos imagem, nós temos palavras, nós temos um contexto situacional que diz que isso aqui é um texto. E tem um propósito essa placa aqui. Se essa placa tivesse, por exemplo, num show de rock, aí isso não seria um texto. Mas ela está dentro, está cumprindo a sua função comunicativa, então é um texto. Agora vamos observar esse textozinho aqui, ó. Contextualizando aqui para vocês, esse texto foi de um aluno de fundamental das séries iniciais, em que a professora pediu que os alunos escrevessem uma mensagem destinada a uma galinha, aconselhando essa galinha a fazer alguma coisa, né? Gente, eu sei que às vezes a gente bota vocês numas enrascadas, né? Que a professora pediu um negócio desse, escrever um texto com galinha, né? Mas enfim. Deve ter sido muito difícil para o pobre do menino fazer esse texto, mas enfim, ele fez e assim ficou. Eu gosto de comer ovo de galinha. Ai, gente, peraí, só um instantinho. Vamos lá. Eu gosto de comer ovo de galinha. Coisas de aula online. Galinha, vá botar ovo para mim. O pintinho nasce da galinha.
A galinha da fazenda de meu avô tem muitos pintinhos. A galinha come milhos. Minha mãe fez galinha para o almoço. Isso aqui, gente, é considerado um texto? Vamos analisar. Tem tema? Tem, né? Ele está falando aqui da galinha, certo? O que é que diz isso pra gente? Ele repete a palavra galinha a todo momento, em cada frase, certo? Mas tem um propósito comunicativo esse texto? O propósito que a professora pediu, né, que era fazer uma mensagem, enviar uma mensagem para uma galinha, aconselhando essa galinha a fazer alguma coisa, né? Foi atingido aqui? Não, né, gente? A criança, o aluno colocou só um aglomerado de frases, né, aleatórias, falando de galinha. Pronto. Mas não tem link, não tem sentido, né, entre essas frases. Então, isso aqui não pode ser considerado um texto, certo? Mais adiante, nós temos aqui, nós estudamos também em redação, em produção textual, as condições de textualidade. O que é que o texto precisa ter para ser considerado um texto, né? Existem outros elementos, mas esses outros elementos, eles se centram nesses 4 aqui. Um texto, para ser texto, ele tem que ter coesão. O que é coesão? São as partes, né, em que um texto se compõe, né? São os constituintes do texto, né? São as relações, os elos, os links que a gente faz dentro do texto. Esses links, eles podem estar na superfície textual, né? São os pronomes, né? As conjunções, as palavrinhas que servem para ligar tanto as palavras quanto as orações dentro do texto, né? Ou elas podem ser recuperadas pelo contexto. Por exemplo, aqui nessa placa, nós não temos as palavrinhas que linkam, né? Não temos coesão na superfície textual, mas nós temos a coesão que é recuperada pelo contexto, né? Nós temos aqui a imagem da buzina cortada, nós temos aqui um hospital do lado, nós temos aqui a palavra hospital logo abaixo da palavra silêncio. Então, tudo isso, todo esse contexto, essa situação faz com que a gente linke, dá coesão a esse texto silêncio, certo? A coerência tem a ver com o sentido, né? Para um texto ser texto, ele tem que ser interpretável e adequado às condições de sua ocorrência. No caso aqui, nós conseguimos interpretar essa placa, ok? Esse texto aqui do menino, a gente consegue interpretar? Não. A gente consegue interpretar assim as frases todas. Eu gosto de comer ovo de galinha. Nós conseguimos interpretar isso aqui, né? Mas não há uma relação entre essas frases, certo? Não há nem coesão, não tem palavras que estão linkando essas frases, e nem coerência, porque não tem sentido, são só frases aleatórias, né? O texto também ele tem que ter informatividade. Mesmo os textos que são literários, eles são carregados de informatividade, que é o que? Trazer, todo texto ele tem que trazer alguma novidade, ou prover alguma imprevisibilidade. Todo texto ele é formado pelo dado e pelo novo. Então, por informações que a gente já conhece, informações que a gente não conhece, né? E isso é uma condição também de textualidade, ok? A intertextualidade é quando há a relação entre textos diversos. Por exemplo, tem uma música muito conhecida do Legião Urbana, né? Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Amor é fogo, que arte sem se ver, é ferida que não se sente, tal, tal, tal. Essa canção do Renato Russo, né, ela é composta, ela é carregada de intertextualidade. Inclusive, é um dos textos que mais se usa para se falar de intertextualidade, porque dentro dessa canção ele usa uma passagem bíblica, que é esse comecinho, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor nada seria, né? Que está lá em Coríntios, vocês que conhecem mais a Bíblia e que eu podem me dizer. E ele usa também
uma parte aqui do poema que a gente viu do Camões. Amor é fogo que há de sem se ver, a ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Né? Então, essa canção do Renato Russo, ela faz menção, tem uma referência, né, a outros textos. Isso é intertextualidade. Ok? Aí eu trouxe para vocês analisarem também esse texto aqui, Circuito Fechado, do Ricardo Ramos. Aliás, ele é um texto ou não é um texto? Se vocês observarem assim de cara, vocês vão dizer que não, professor, isso é um texto, não, é só palavras, palavras aglomeradas aí. A senhora disse que só palavras assim aglomeradas não constituem texto, mas vamos ver, né, o sentido. Tem algum sentido aqui? Tem alguma coerência nesse monte de palavras aqui, uma junto da outra, né? Se vocês forem observar, ó, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel. Vejam que o texto todo ele é constituído só por substantivos, mas são substantivos que fazem parte do cotidiano dessa pessoa aqui, desse personagem, né? Chinelos, ele acordou com as suas chinelos, foi para o vaso sanitário fazer as suas necessidades, deu descarga, foi para a pia, pegou o sabonete, lavou a cara, sei lá, abriu lá a torneira, a água escorreu, né? Ele escovou os dentes, passou o creme dental, enfim, né? Até chegar aqui no final do dia, em que ele calça de novo os chinelos, pega a coberta, deita na cama, ajeita o travesseiro e vai dormir, né? Então, esse texto, apesar de ser constituído apenas por palavras, apenas por substantivos, ele tem uma coerência, né? Apesar de não ter coesão superficial também, é como aquela placa do silêncio, né? A gente consegue estabelecer essa coesão e essa coerência pela forma como o autor ele foi colocando esses substantivos numa sequência de acordo com o que o personagem fazia no cotidiano dele, né? Então isso aqui é sim um texto, porque nós temos coesão, nós temos coerência, nós temos informatividade e nós temos intertextualidade, certo? E aí nós temos esse outro exemplo aqui, ó. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes, correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou até a calçada, parou o carro e levou o homem para o hospital. Assim salvou-lhe a vida. Bem, a princípio, olhando assim de cara, né, você vai dizer que é um texto isso aqui, tá bom demais. Né? Tem coesão, tem coerência, tem informatividade e tem intertextualidade, né? Mas se a gente for analisar direitinho aqui, vejam que a coesão, deixa eu mostrar aqui para vocês a coesão superficial, né, gente? Ó, havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele, né, ó, ele retomando o menino, né? O quezinho também, retomando o menino. Um dia, né, retomando tempo, né? Na esquina que ficava, retomando o lugar. Motorista, ó. Era um homem corpulento retomando o motorista, né? Carregou o menino, carregou o homem, esse sozinho está retomando o homem corpulento, né? Então vejam, isso aqui a gente chama de coesão superficial. Tem várias palavrinhas que vão ajudar a dar um link, né? Entre as orações, entre as palavras do texto, certo? Mas se a gente for observar os sentidos, né? A coerência, a pessoa diz aqui logo no começo que o menino era tão fraco que mal conseguia carregar a cesta que estava, a cesta dos amendoins, né? E depois do acidente, o menino foi lá, tirou o homem que era corpulento, né, que era gordo, debaixo das ferragens e ainda carregou até a calçada e levou para o hospital, né? Então, de repente, esse menino virou um super-homem, né? Um herói. Isso seria possível em histórias de ficção, né? Mas da realidade, né? E isso teria que ter sido dito em algum momento do texto, né? Que é uma história de ficção e tudo. O que não parece ser o caso desse aqui, né? Dentro da realidade, há uma contradição nesse texto. O menino era fraco e salvou o homem corpulento, né? Então,
esse texto está incoerente, né? Ele não tem um dos princípios, uma das condições de textualidade, certo? Então, muito cuidado com as contradições dentro do texto de vocês, com as incoerências, certo? Porque senão ele pode não constituir um texto. E, para finalizar, né, gente, outro estudo muito importante, introdutório aí da produção textual, é gêneros textuais e tipologias, sequências textuais, né? Dentro dos gêneros textuais, né, nós podemos ver que eles são referentes aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. São os textos em geral, gente, os textos específicos com as suas particularidades, né? Esses gêneros textuais, eles são nomeáveis, são nomeados, né? E existem uma infinidade. A cada dia, dependendo das nossas como é que posso dizer, das nossas necessidades comunicativas, vão surgindo gêneros diferentes. Hoje em dia nós temos os gêneros digitais, né? Aqui alguns exemplos, ó, de gêneros textuais: anúncio, que a gente estuda na escola, anúncio, artigo de opinião, bilhete, carta, charge, conto, crônica, declaração, palestra, piada, resumo, romance. Aí os gêneros digitais, né? E-mail, tem aí uma turminha, né, que briga, né, se uma briga meio discutir sexo dos anjos, né? Se o e-mail ele é um gênero textual ou se ele é um suporte, né? Mas enfim, tá aqui como exemplo de gênero textual, né? Aí o gênero digital, currículo web, o GIF que a gente usa tanto aí nas mensagens de WhatsApp, né? As fanfictions, que é bem dessa galerinha aí das histórias, né? Da internet, né, que misturam os personagens dos filmes, né, e criam as suas histórias, e o vlog, que é vamos dizer assim, a evolução do blog que a gente tinha antigamente, né. Esses são os gêneros textuais, e existe mais uma infinidade. Já as tipologias ou sequências textuais, elas são mais abrangentes, elas são chamadas de superestruturas. Elas designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Então, a gente sabe que um texto ele pertence à tipologia textual tal, à sequência textual tal, dependendo dos aspectos, as palavras que eles contêm, né, dos tempos verbais que usam, dos aspectos sintáticos, das ligações entre as orações, né? E aí essas tipologias, elas são em menor número, né, do que os gêneros textuais. Nós temos como principais essas aqui, ó, os gêneros narrativos, as tipologias narrativas, argumentativa, expositiva, descritiva, injuntiva, preditiva e dialogal, né? São em número menor, como eu disse para vocês. Aí eu trouxe alguns trechinhos aqui de uns textos para a gente analisar o gênero textual e a tipologia, né, desses textos. Temos aqui um trecho de Iracema, de José de Alencar. Iracema, gente, que gênero textual é Iracema? É um romance, né? Como é que a gente sabe que é um romance? Porque ele tem lá seus propósitos, suas características que indicam que ele é um romance, né? Um enredo maior, constituído de mais personagens, né? De lugares diferentes, né? Os elementos, eles são mais extensos, os elementos narrativos, né? E qual é a tipologia, a sequência desse texto aqui, do romance, né? Lembrando que, gente, é muito difícil um texto ele ser constituído apenas de uma tipologia. Geralmente as tipologias elas vão se misturar também, certo? Os gêneros, apesar de serem específicos, né? As tipologias não, elas vão se imbricar, elas vão se relacionar, certo? No caso aqui, o romance Iracema é um texto predominantemente narrativo, mas ele tem trechos descritivos, e esse aqui é um deles, certo? Quando ele diz assim, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira, o favo do jati não era doce como seu sorriso. Então, vejam que ele está aqui descrevendo a Iracema, né? Então, esse trecho é predominantemente descritivo, da sequência tipológica descritiva, certo? Aqui nós temos um texto do Milor Fernandes,
intitulada A Vaguidão Específica, que diz assim: Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte, junto com as outras? Não, não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. E assim vai, certo? Esse texto é muito legal, gente. De cara, esse texto, que gênero textual é esse? É uma crônica, que vocês já estudaram aí desde o fundamental também, né? Esse gênero que é caracterizado por ter uma linguagem leve, que vai falar de coisas do cotidiano, certo? Causar reflexões sobre assuntos diversos do cotidiano, ok? Qual é a sequência tipológica predominante aqui nesse texto? Vocês estão vendo que ele é uma sequência dialogal. O que é que diz isso para a gente? Ó, as marcas dos travessões, né, o diálogo. Aqui não tem os verbos dissende, mas alguns textos dialogais possuem, como, por exemplo, aquele texto da Alice, né, que a gente viu no começo, ó, tem assim, ó, disse a rainha, o disse, o respondia, né? Objetou, afirmou, né? Todos esses são verbos discendes, ok? E que são típicos de textos dialogais, da sequência tipológica dialogal, certo? Aí, aqui, esse outro textinho, a raposa e as uvas do Esopo, diz assim: chegando a raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas e cobiçou-as. Começou a fazer tentativas para subir, porém, como as uvas estavam altas e a subida era íngreme, por muito que tentasse, não as conseguia alcançar. Então disse: estas uvas estão muito azedas e podem manchar-me os dentes. Não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim. E dito isso, foi-se embora. Esse texto, como é que a gente chama? Esse aqui também vocês estudam desde o fundamental, dos primeiros anos do fundamental. A gente chama esse texto de fábula, né? As fábulas são aqueles textos narrativos que contam uma história e que geralmente tem uma moral. Mesmo que a moral não esteja aqui explícita, né? Moral da história, né? Não desdenha, a gente desdenha o que não consegue ter, né? Você percebe que tem esse propósito de dar uma lição moral, o texto, né? É o propósito comunicativo. É disso, né? A principal que caracteriza principalmente os gêneros textuais e faz com que ele seja chamado de fábula, né? Agora, qual é a predominância aqui de sequência tipológica, de sequência textual? É o gênero narrativo. Como é que a gente sabe disso? Porque tem muitos verbos, né, indicando ações, ó, chegando a raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas. Geralmente os verbos, eles aparecem no passado, porque vai contar uma história, né, e assim por diante. Aqui nós temos outro textinho que diz assim: Marte reina na sua casa 2 e mantém as finanças entre as suas prioridades. Você pode aproveitar o momento para repensar suas despesas, cortar alguns gastos ou pesquisar coisas que possa fazer para garantir uma renda extra. Esse texto aqui está parecido com o que, gente? Se você olhar aqui embaixo, ó, João Bidu 2021, né? Ele foi retirado de um site aí de horóscopo, né? Um horóscopo. E o horóscopo, ele é um texto do tipo preditivo, né, que vai fazer previsões, assim como são, por exemplo, a previsão do tempo, né, como como são as profecias, né, todos os textos que têm essa característica de prever alguma coisa, né, são textos preditivos, ok? E aqui um tipo de texto, um gênero textual que vocês vão ver muito durante esse ano, né? Que já está dizendo aqui, ó, que gênero é esse? Instruções para redação. São as instruções que vêm logo acima da proposta de redação do Enem de vocês, né? E que tipo de texto é esse? É um texto chamado de injuntivo ou instrucional. São textos que dão instruções. Você pode encontrar esse tipo de texto, por exemplo, nos manuais didáticos, né, no livro, nas questões, nos livros didáticos em algumas partes, né, no manual do seu celular, de como utilizar, nas receitas, no modo de preparo da receita, tudo são textos instrucionais. Nos editais de concurso, e aqui, ó,
Você pode ver qual é a característica, né? Quais são as características das estruturas que vão indicar que são textos instrucionais. Ou vão ser verbos de comando, né? Faça isso, pegue os ovos, misture com a farinha, né? Ou vão ser recomendações, verbos que indicam recomendações, como vocês podem ver aqui, ó. O rascunho da redação deve ser feito. O texto definitivo deve ser escrito, né? A redação que apresentar cópia terá um número de linhas desconsiderado, né? E assim por diante, certo? E para finalizar, né, como vocês estão no terceiro ano e também vão escrever demais esse tipo de texto, esse gênero textual, né, nós temos aqui uma redação do Enem, que os teóricos também, hoje em dia, o pessoal brinca, né, querendo saber se a redação do Enem é gênero textual, se não é gênero textual, se é só o tipo, enfim, né, gente, discussão do sexo dos anjos, né. No caso aqui, nós temos uma redação do Enem, né? A redação do Enem, hoje em dia, ela é um texto muito específico e possui características que são particulares apenas da redação do Enem, por isso que alguns estudiosos consideram a redação do Enem um gênero textual, né? Porque, por exemplo, você tem uma proposta de intervenção que você só escreve, só é obrigado a escrever no Enem, para você passar, né? E que tipo de texto é a redação do Enem? É um texto dissertativo argumentativo, né? Tem a junção de duas sequências tipológicas. A dissertação, que você utiliza quando você quer falar sobre alguma coisa, escrever sobre algo, um tema qualquer, e a argumentação, que é quando você vai expor a sua opinião e defender através de argumentos fortes. Por isso que a redação do Enem, o gênero textual redação do Enem, é considerado da tipologia dissertativa argumentativa, né? Você pode ver uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Aqui é uma redação de um aluno daqui do Ceará, da escola pública do Enem de 2016, que tirou 1000 na redação. Vou deixar ela aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha para já ir se inspirando para escreverem também textos bons assim, certo? Mas isso aqui a gente vai estudar aí durante o ano todinho para vocês ficarem bem craques, certo, gente? E é isso, pessoal. Hoje nós ficamos por aqui no nosso conteúdo introdutório de redação. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito hoje e a gente se encontra nas próximas aulas, certo? Façam a atividade e qualquer coisa, mandem dúvidas para a gente discutir, ok? Até lá!